Um abraço, Magno. Espero que todos estejam me escutando bem. Obrigado por essa menção, né? Eu tive a oportunidade de concluir o mestrado em gestão de políticas públicas. Acho preocupante esse cenário que se desenha hoje no mundo, em função, primeiro, que a gente vem indo para 3 anos de pandemia, de um termo que sequer ouvimos no decorrer dos últimos, talvez 30, 40 anos. Né? Se falava em epidemia, que é a situação mais localizada de difusão das doenças, dos vírus. Né? Mas uma pandemia é uma coisa que está pulverizada no mundo inteiro, em todos os continentes. Acredito que nossa geração, né, a geração do meu avô, que está agora com 97 anos, chegou a ver algo assim. E, graças a Deus, a gente tem informação rápida, né? Estamos nesse tempo que, apesar de muitos problemas ainda, a gente tem informação e tem uma ciência que é rápida. Na verdade, a resposta a gente conseguiu dar com rapidez. Primeiro, o fechamento, né, o isolamento, a informação circulando de que tinha um vírus que tanto levava à morte quanto deixava sequela, circulou rápido, né, por meio das redes sociais, dos meios de comunicação, como a Criativa Online, as pessoas e os governantes se resguardaram. E agora que isso está um pouco, né, a gente teve isso em 2020, achamos que em dezembro teria cessado, 21 voltou, teve mais uma onda, e agora 2022 novamente, uma onda que, graças a Deus, uma variante que não trouxe grandes efeitos tão devastadores, mas ainda causou tristeza, dor e morte, né? Ainda que uma quantidade menor, mas ainda trouxe. E tudo que a gente não precisava, agora, tudo que o mundo, que a humanidade não precisava, agora é uma guerra. E talvez as pessoas, Magno, que nos assistam agora, elas possam pensar o seguinte: mas o que tem a ver com nossa vida uma guerra na Rússia, uma guerra no continente europeu, uma guerra tão distante? Veja, Magno e todos que nos ouvem, e aí eu quero salientar, já que falei da pandemia, o trabalho da Secretaria, dos profissionais de saúde, o pessoal que esteve nessa linha de frente, todos os enfermeiros, técnicos, pessoal de apoio, porteiro de hospital, coordenadores, diretores, o secretário Carlos Wilker Ribeiro, que conduz essa pasta. Em nome dele, agradecer a todos, porque Brejões sofreu, como outros municípios sofreram com a pandemia, mas a gente não deixou de avançar em investimento de saúde e não deixou de cuidar do nosso povo em momento nenhum. Mas voltando ao que eu vinha falando, a gente não tem que tudo que o mundo não precisava agora é uma guerra. E as pessoas podem pensar, mas o que isso implica em minha vida, Sandro? Eu estou longe da Rússia, está longe da Rússia, e talvez a gente pense assim, e é natural, a informação ela precisa ser um pouco mais detalhada. O que é que eu tenho a ver com o barril de petróleo? O barril de petróleo, inclusive, a gente é em dólar. Pois é, em setembro do ano passado, quando o combustível já estava estourado, né, quando já era quase muitos serviços, ficou muito comprometido por conta do aumento do combustível, e aí a gente tem que pensar que quando o combustível aumenta, aumenta o alimento, aumenta a roupa, aumenta material de construção, porque tudo demanda transporte para se deslocar, de onde produz, para chegar ao distribuidor e até o consumidor final. Quando a gente tem uma guerra na Rússia agora, que é a terceira maior potência em produção de petróleo no mundo, e os países do Ocidente, sobretudo os países ligados à OTAN, que é uma organização de 30 países que depois da Segunda Guerra Mundial se organizaram para que não houvesse ataques, eles têm que ter sanções à Rússia. Ou o que o Putin está fazendo é uma coisa maluca, uma excrescência. E quando a gente chega, aí a gente pensa assim, mas o barril do petróleo é em dólar. Se eu falar hoje, mas o barril do petróleo saiu de $80 e a previsão é chegar em $130. Talvez isso não fale a língua do nosso povo. Mas ontem eu estava no gabinete, aí chegou uma pessoa e me disse assim,
e a gente tem até aproveitar para saudar o secretário de Agricultura, a equipe de agricultura do município de Brejões, e a gente tem um programa instituído, Magno, que a gente absorve toda a demanda produzida do pequeno produtor aí do leite em Brejões, por intermediação da Secretaria de Agricultura, a gente passa para uma associação. Então, toda a demanda é comprada. Isso gerou uma renda extra para os produtores e, naturalmente, como todo o mercado oscila, hoje o leite está com um preço um pouco menor do que quando iniciamos o programa e temos a expectativa de voltar a um preço maior, mas, enfim, o que se produz, se compra. E aí ele falou assim, se eu pensar que eu estou vendendo um litro de leite entre R$ 1,50 e R$ 2,00 e o combustível está a R$ 8,00, ele disse, ele me desanima um pouco, mas o programa é muito bom. Veja a comparação. Eu lembro de quando era mais ou menos equivalente, ou pelo menos com 2 litros de leite, você comprava 1 litro de combustível. Hoje, para o produtor de leite, 1 litro de combustível, de gasolina, mais específico, corresponde a 4 litros de leite. Né? Do leite, estou falando do leite em commodity, do leite que sai da vaca ali, o leite mais natural. Então, isso implica na vida de todo mundo. Então, é uma guerra absurda. Espero que, me parece que é uma guerra puramente para demonstração de força. Acredito que a Rússia está muito bem armada e muito bem preparada. Inclusive, hoje, ouvindo alguns comentários de jornalistas, né, de colunistas, diz, inclusive, que as sanções referentes ao petróleo não atingem a Rússia se a China não estabelecer sanção. Porque a China... E eu acho que é isso, há uma briga de potências aí, a Rússia, além da sua força bélica, ela está respaldada com a China, você tem a China própria, mesmo os Estados Unidos, os países da Europa não comprando petróleo, assim, a China sozinha pode receber toda a demanda da Rússia. Isso é muito ruim. É ruim, é importante que os cidadãos estejam ouvindo, cidadãos e cidadãs estejam ouvindo isso, porque, assim, a gente está, e eu sempre falo isso, a humanidade, ela caminha para o melhor. A gente é mais civilizado do que nossos antepassados, a gente vive numa sociedade que tem mais informação, que tem mais conforto, que tem capacidade de se deslocar mais rápido, mas esses 3 últimos anos têm sido anos muito difíceis. E a gente tem que cada vez mais inibir a questão da guerra, a questão de conflitos, a questão da violência. Recentemente, um deputado, né, o deputado do Movimento Brasil Livre, Kim Kataguiri, né? Kim Kataguiri, chegou a dizer, o japonesinho, que o nazismo não podia ser criminalizado. Outro dia vi, uma pessoa que eu conheço e tudo, sei que foi uma exaltação, Fernando Torres, numa sessão da Câmara, chamar um parceiro, um colega de Câmara, para esperar fora, que sairia na mão, porque ali não poderia fazer, porque era quebra de decoro. São episódios que, para a democracia, para a civilização, para a república, fazem muito mal. E você pensar essa coisa do nazismo, só dizendo que o nazismo não era para ser criminalizado, jovens, crianças, idosos foram mortos, famílias foram separadas, foi uma raça toda, um povo todo destruído na Europa, foram viver em outros lugares. A gente não pode dar vazão a esse tipo de coisa, e eu espero que essa guerra passe, porque implica também no nosso dia a dia. Graças a Deus a pandemia está passando, vai passar, a gente ainda precisa ter os cuidados, mas já vai voltar a ter aula presencial, a gente já circula com um pouco mais de tranquilidade, já vai começar a fazer reuniões um pouco maiores, mas acho que essa pergunta é pertinente e a gente torce para que isso passe logo, para que tenha uma baixa nos preços dos combustíveis, para que as pessoas possam comprar com o seu salário, ter uma condição de comprar uma feira mais robusta, de viver uma vida um pouco mais farta. É isso que a gente espera, Magno. E lamento muito que no século XXI, como você bem colocou, uma decisão autoritária implique na vida de quem não tem nada a ver com isso, que são trabalhadores e trabalhadoras, né, de Brejões, principalmente, que é meu lugar, mas do mundo inteiro, que sofrem com uma situação assim, e às vezes sofrem e nem sabem que sofrem, também por conta disso.